Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um que está conectado conosco para este momento. Que o Senhor abençoe a sua vida através desta palavra. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no Evangelho de João, no capítulo 21, onde, a partir do versículo 15, nós lemos o seguinte: Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Quando nós lemos a palavra de Deus, jamais para o final do ministério de Jesus, nós vamos perceber que várias vezes ele se dirigiu aos discípulos comunicando que em breve ele seria preso, seria açoitado, seria julgado, seria condenado, morreria, mas que também ressuscitaria ao terceiro dia. Várias vezes Jesus alerta ou prepara os discípulos para este evento, mas em todas as vezes que Jesus fez isso, a Bíblia diz que os discípulos não compreenderam o que Jesus estava falando. E um pouquinho antes da sua prisão, conforme o registro de Mateus, no capítulo 26, nós vamos ver depois da instituição da ceia, Jesus, mais uma vez, se dirigindo aos discípulos, e diz aqui no verso 31, Então Jesus disse aos seus discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para vocês todos, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, mais uma vez, agora já na véspera da sua prisão, Jesus fala aos discípulos a respeito do que lhe aconteceria. E novamente, Pedro, especialmente, ele se levanta e diz: Não, pode acontecer com os outros, mas comigo não. Eu estou pronto para morrer com o Senhor. E eu creio que todos vocês que me ouvem nesta hora sabem o que aconteceu com Pedro, como ele acompanhou Jesus após ele ter sido preso, foi lá no pátio do sumo sacerdote e foi abordado por pessoas. 3 vezes o acusaram de que ele era discípulo de Jesus. E as 3 vezes ele negou, e alguns evangelhos dizem que ele negou com juramento. E então o galo cantou. E Pedro, caindo em si, lembrando exatamente do alerta que eu li agora, nesse exato momento, ele se afastou daquele lugar e chorou amargamente, porque reconheceu que havia pecado contra o Senhor. E Jesus, ele é crucificado, Jesus ressuscita, e após a sua ressurreição, os evangelhos nos apontam que várias vezes
Jesus se manifestou a pessoas diferentes, exatamente para que não houvesse dúvidas de que ele efetivamente havia vencido a morte e havia ressuscitado. E aqui, no capítulo 21 do Evangelho de João, nós temos o relato que Jesus aparece a 7 discípulos. Alguns são mencionados pelo nome, Pedro é mencionado pelo nome, e mais alguns, e alguns são apenas citados como parentes de alguém, mas sem dizer quais eram. E a esses Jesus se manifesta. Eles estavam pescando no lago da Galileia, porque especialmente Pedro estava desistido. Ele havia traído o mestre, Jesus havia morrido, ele ainda não tinha plena convicção da ressurreição. E então Pedro diz, eu vou pescar. E outros discípulos disseram, eu vou junto, nós vamos juntos, vamos pescar. Mas com certeza não era o propósito do Senhor que eles voltassem à profissão antiga. Jesus os havia separado, lhes havia comissionado para que eles fossem e fizessem a obra de Deus. Mas Pedro vai pescar. E quando eles estão retornando, Jesus está na praia. E após se dar a reconhecer a eles, Jesus prepara um peixe, eles auxiliam Jesus nessa preparação e eles comem ali na beira do lago, conversando, compartilhando. Mas em uma certa altura, Jesus se dirige a Pedro. Foi o texto que eu li no começo. Quando Jesus, ele se aproximou de Pedro, ele fez uma pergunta. A pergunta foi, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Se a gente analisar essa pergunta, eu creio que ela caiu como uma bomba nos ouvidos de Pedro. Foi algo que o impactou de uma maneira muito forte, muito intensa. Mas com certeza, Jesus, ele tinha um propósito. Ele precisava resgatar Pedro. Pedro estava desistido por causa dos acontecimentos anteriores. E Jesus precisava resgatá-lo, precisaria trazê-lo de volta à comunhão, precisa restaurar a sua própria identidade, a sua confiança, precisava trazê-lo de volta ao ministério que o Senhor tinha para ele, um ministério tremendo e extraordinário. Por isso, Jesus vem com uma pergunta assim impactante. Simão, você me ama mais do que estes outros? Porque ele havia dito lá atrás que mesmo que os outros abandonassem o mestre, ele jamais abandonaria o seu mestre. E que ele estava pronto para morrer pelo seu mestre. Mas logo adiante ele nega Jesus vergonhosamente. Então Jesus se achega a ele com essa pergunta. Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros discípulos? Por quê? Porque ele havia se colocado acima daqueles discípulos. Ele disse, mesmo que esses outros venham abandonar o Senhor, eu jamais abandonarei o Senhor. E Pedro abandonou o Senhor. Agora era tempo de resgate, era tempo de trazer Pedro de volta ao projeto original, ao propósito de Deus para a sua vida. Por isso, Jesus pergunta a Pedro, você me ama? E a resposta de Pedro, que está aqui no texto, diz, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Mas se nós olharmos no original grego, essa palavra amor, na pergunta de Jesus, é um termo. E a resposta de Pedro é um termo diferente. Na pergunta de Jesus, a palavra amor é agape, o amor incondicional, o amor desinteressado, aquele amor genuíno e verdadeiro. A resposta de Pedro é outra. Ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Ele usou a palavra filéu, que não é agape, é diferente, é um amor de um nível mais baixo. Pedro, ele estava reconhecendo a sua realidade.
E ele sabia que o amor que ele tinha para com o Senhor não era o amor desinteressado, o amor sacrificial, mas ele gostava do Senhor. Jesus era alguém muito importante, então ele é totalmente honesto e diz: o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. E mesmo assim, qual foi a resposta de Jesus? Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Apacenta os meus cordeiros. Mesmo não sendo aquele amor mais elevado, havia uma tarefa para Pedro, havia uma missão para Pedro, havia um destino para Pedro, um propósito para Pedro, que ele apacentasse os cordeiros do Senhor Jesus, que ele realizasse a obra, que ele se envolvesse no projeto de Deus. Mas o texto nos mostra que Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E novamente Jesus usa tu me agape, o amor sacrificial, o amor desinteressado. E pela segunda vez Pedro responde: sim, o Senhor sabe que eu o amo. E novamente Pedro usa a palavra filéu. Sim, o Senhor sabe que eu gosto do Senhor. De fato, não foi uma resposta no mesmo nível da pergunta de Jesus. Jesus perguntou aqui, ele respondeu aqui. Mas ele tinha um amor para com Jesus. Por isso, novamente Jesus diz: pastorei as minhas ovelhas. Mesmo com esse amor, a tarefa continuava a mesma. A responsabilidade, a missão continuava a mesma. Pastoreia as minhas ovelhas. E então, pela terceira vez, Jesus lhe pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Aqui no português nós não conseguimos detectar, mas no grego, a língua original, Jesus muda o nível do amor. Aqui Jesus não pergunta a Pedro, você me agape? Ele pergunta: Pedro, você me filéu? Jesus abaixa o nível de amor. Por isso que Pedro ficou triste. Porque diz aqui que ele ficou triste por Jesus ter perguntado a terceira vez: você me ama? Mas quando diz aqui você me ama, Jesus perguntou: você me filéu? Então Pedro percebeu, ele ficou talvez constrangido, envergonhado por não estar no nível que o Senhor gostaria que ele estivesse, e Jesus ter precisado descer o nível de amor, de exigência de amor na vida de Pedro. Mas mesmo assim, a resposta, a palavra de Jesus é: apacenta as minhas ovelhas. Aqui há lições, com certeza as mais variadas possíveis, mas o que eu quero destacar é o seguinte: mesmo que o nosso amor não seja aquele amor mais elevado, mesmo que o nosso amor não seja aquele amor sacrificial, aquele amor totalmente desinteressado, aquele amor que simplesmente ama porque Jesus é o Senhor e o Salvador, sem nenhum interesse, mesmo assim, Jesus não abre mão de nenhum de nós. Assim como ele não abriu mão de Pedro, ele disse: vai e apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas. Deus, ele tem um projeto, Deus tem um plano para todos nós, de nós pastorearmos as ovelhas do Senhor. E eu creio que Jesus tem muitas ovelhas que ainda não foram alcançadas, pessoas que ainda não conhecem Jesus hoje, mas que estão escolhidas, porque diz lá em Efésios que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Eu creio que há muitas pessoas ao nosso redor que foram escolhidas pelo Senhor antes da fundação do mundo, mas a quem o Evangelho ainda não chegou. Por isso o Senhor comissiona você e eu, para que nós sejamos testemunhas do Senhor em todo o tempo, em todo lugar. Porque há ovelhas ao nosso redor, mesmo pessoas que não creem, mesmo pessoas que ainda não conhecem Jesus, mesmo pessoas que ainda não experimentaram o perdão de Deus nas suas vidas,
mas elas foram escolhidas por Cristo antes da fundação do mundo. E é necessário que alguém lhes leve a palavra, porque quando alguém lhes levar a palavra, essas pessoas serão impactadas, se arrependerão e receberão a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, é tão importante que você que me ouve nesse momento entenda que você tem uma tarefa, você tem uma comissão, uma responsabilidade liberada pelo Senhor na sua direção, que você seja parceiro do Senhor na proclamação do Evangelho, que você seja alguém que entenda que é chamado para testificar deste amor de Deus, desta salvação que Deus em Cristo proveu. Deus ama todas as pessoas e o seu desejo é que a palavra de Deus chegue a todas as vidas e a todos os corações. Não importa o nível de amor, seja o amor agape, seja o amor filéu, mas se você ama o Senhor, você é conclamado pelo Senhor para fazer parte do seu time, da sua equipe, dos seus cooperadores, para levar esse evangelho maravilhoso, para proclamar a salvação de Deus às pessoas. Eu quero que você pense a respeito disso. Seja alguém que se dispõe na mão do Senhor. Não importa, claro, nós sabemos que o amor de Pedro foi restaurado, que Pedro chegou novamente àquele amor onde Jesus queria que ele chegasse, porque nós sabemos pela história que Pedro, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Isso aponta que ele realmente chegou ao nível do amor agape novamente. Por quê? Porque Jesus o resgatou naquele momento. Lhe lembrou da comissão, da responsabilidade, da tarefa que o Senhor lhe tinha dado. E na medida em que ele respondeu a esta palavra do Senhor e começou a se envolver novamente, e é claro, após o Pentecoste, aquela unção veio sobre ele, aquele amor foi restaurado, ele chegou naquele nível daquele amor sacrificial e ele viveu totalmente para o Senhor. Ele serviu ao Senhor com toda a intensidade do seu coração, ao ponto de ser sacrificado, ser martirizado por causa da sua fé e do seu ministério. Nós somos chamados a amar o Senhor, claro, e quanto mais nós amarmos o Senhor, mais nós vamos nos consagrar a Ele, mais nós vamos ser sensíveis à sua voz, mais nós estaremos prontos a obedecê-lo, mais nós teremos disposição e até mesmo entendimento da necessidade de testemunhar, de compartilhar Jesus Cristo àquelas pessoas que ainda não o conhecem. Demonstre o seu amor para com Jesus. Faça a obra de Deus. Testifique de Jesus àqueles que ainda não creem. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor cada vez mais nos visite com o seu Espírito. Pai, para que o amor em nossos corações para com o Senhor seja alimentado, seja fortalecido, seja, meu Deus, levado ao nível que o Senhor quer que ele esteja, para podermos ser pessoas totalmente dedicadas ao Senhor, pessoas que de fato estejam num relacionamento de fé, de compromisso, de dependência, de busca, de comunhão, de entrega total e absoluta. Senhor, trabalha com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, amplia este amor nos corações, Pai, para que o Senhor tenha uma igreja viva, para que o Senhor tenha um povo realmente comprometido com o Senhor, para que o Senhor tenha um povo que tenha a visão e o entendimento daquilo que o Senhor tem para eles, como o Senhor manifestou para Pedro: pastorei os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Pai, o Senhor tem uma tarefa para cada um de nós que cremos, nesse tempo em que nós vivemos,
que mais do que nunca as pessoas precisam do Evangelho. Pai, move no meio do teu povo, Deus, e abençoa, Deus, derrama do teu Espírito, Pai, alimenta o amor, mais uma vez eu oro, nas vidas e nos corações, Pai, para que esse nível de amor suba cada vez mais, Pai, para que todos possam estar plenamente rendidos ao Senhor e comprometidos em viver a vida assim como o Senhor deseja. Deus, eu libero graça e bênção sobre cada um que me assiste nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando, nossas atividades, amanhã à noite nós teremos a nossa vigília a partir das 23 horas, temos aguardado com expectativa esta vigília, cremos que o Senhor se manifestará, será um tempo assim glorioso no meio da igreja, uma visitação de Deus e com certeza um ativar de fé e de milagres e maravilhas para a glória do Senhor. Final de semana, nossas atividades normais, sábado, o movimento Livres, os jovens se reunindo para adorar o Senhor, para compartilhar a palavra, para estar em comunhão. E no domingo, nossos 2 cultos da família, 9 horas e 19 horas. Participe e seja abençoado. Obrigado por você ter estado conosco nesse tempo. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.